Olá, candidatos! Eu sou a professora Vivian Barros, especialista em provas discursivas, e fiz esse vídeo especial para você que vai fazer a prova do TJ do Ceará e tá aí já com dúvidas, edital foi publicado, todo mundo nervoso porque a prova de redação tá lá. É como eu sempre digo, gente, né? Concursos de tribunais, concursos que a gente espera aí, né, que sejam muito concorridos, são concursos que trazem a prova de redação. Eu sempre falo da importância da prova de redação, de uma preparação prévia, de não deixar para a última hora, mas tudo bem, eu sei que vocês às vezes deixam para a última hora, e aí por isso que eu elaboro esses vídeos aqui para salvar, né? Para trazer aqui os aspectos mais importantes das bancas, do edital, para que você não fique perdido. Então não se preocupe, porque eu preparei esse vídeo exatamente para falar aí desse edital, né, da parte discursiva da prova de redação, né, do edital, em relação à parte de redação. E claro, né, para então chamar a atenção de vocês para alguns aspectos do edital e para falar um pouco sobre como é a avaliação da FGV, como é que a FGV trabalha, tá? Na correção. Então, obviamente, eu selecionei partes interessantes do edital que vão me ajudar aqui a te explicar como é o examinador da FGV, para que você então não fique assustado, fique mais calmo e possa se preparar, né, de forma apropriada, de forma adequada para vencer essa etapa do concurso. Mas antes, eu peço, por favor, que você inscreva-se aqui no canal, porque se você quiser, a gente eu elaboro mais vídeos aí sobre a FGV, sobre essa prova de redação, mas eu preciso que você faça a inscrição no canal, deixe aqui seus comentários para que a gente possa elaborar então mais programas, se for do seu interesse, e te ajudar aí nessa preparação da FGV. Lembro também que eu, professora Vivian e equipe, nós conduzimos, né, cursos preparatórios para a prova de redação do TJ Ceará, então se você tiver interesse, né, basta você enviar uma mensagem pra gente lá no www.preparatorioagora.com, sem acento, tá? Ou deixa aqui também o meu WhatsApp, né, se você quiser mandar uma mensagem, enfim, saber mais sobre os nossos cursos. O número é 021 97965 9727, ok? Vamos lá, então sem mais delongas, vamos falar desse edital. Bom, eu queria chamar a atenção para os critérios de avaliação do edital, tá? Porque são um pouco diferentes. Então, a gente não tem aí provas, né, de redação da FGV já há um tempo, pelo menos concursos muito concorridos que tragam a prova de redação, né, organizados aí pela banca FGV. Então a gente fica naquela dúvida, né, em geral, poxa, professora, como são os temas e como é a avaliação? Como é que eu posso preparar um bom texto para a FGV? Então a primeira coisa que eu digo para vocês, se a gente olhar lá no edital, tô inclusive com o edital aqui aberto, né, sempre faço uma leitura atenta do edital antes de fazer os programas. E o que a gente avalia, até anotei aqui para não esquecer, para falar sobre os itens mais importantes, é que, assim, de um modo geral, as avaliações de redação, elas não fogem, elas são muito semelhantes, né? Só que algumas bancas priorizam certos aspectos. E aí, no caso da FGV, né, eu vou falar aqui do primeiro quesito que o edital traz, né? Vou falar dos outros, obviamente, mas vou falar do primeiro. O primeiro item de avaliação da redação da FGV é o item abordagem ao tema. E aí, o que você deve considerar sobre esse item, né? E aí, isso vai te ajudar a entender como, né, qual é o texto padrão, qual é o texto bom para o examinador da FGV. Quando o examinador traz a abordagem ao tema, como quesito de avaliação, ele diz que ele vai avaliar principalmente a questão da abordagem, a questão dos argumentos selecionados. Então, o que a gente já identifica, né, quando ele fala em argumentos selecionados, é que essa banca examinadora, esse avaliador, ele espera que os argumentos, né, que você traga, o que são os argumentos? São todos os dados, fatos, né, todas as informações que você traz para defender a sua opinião. Ele espera que esses argumentos eles sejam convenientes e oportunos, que sejam argumentos bem selecionados. Então, o recado que a banca já dá, né, pro candidato é que ele deve fugir um pouco daqueles argumentos, né, que estão muito ali no senso comum, aqueles argumentos que todo mundo sabe, que todo mundo vai trazer. Professor, e como é que eu trago esses argumentos, né, esses super argumentos aí para ajudar na minha avaliação? Bom, galera, esses argumentos eles surgem por meio da leitura, a partir da leitura. Eu sei, né, eu conto um segredo, eu sei que tem aluno
que fala assim, professora, eu não gosto de ler. Gente, é difícil você fazer uma boa prova de redação se você não tem o hábito da leitura. O hábito da leitura é muito importante, até para que você consiga internalizar certas estruturas, ampliar, né, que você amplie o seu vocabulário. Então, o hábito da leitura, ele vai além dos argumentos. Claro que ele contribui muito para os argumentos, mas ler te ajuda, né? Ajuda o candidato, né, a elaborar bons argumentos e também a escrever de uma forma mais objetiva, mais clara, enfim, ajuda em todos os sentidos. Para aqueles, né, alunos ou candidatos que me perguntam, me escrevem e falam assim, professora, é uma vergonha, mas eu não gosto muito de ler. Bom, para esses candidatos, ou que não têm tempo, enfim, não conseguem de alguma forma ter acesso a textos, eu sempre indico e recomendo que vá até os vídeos do YouTube, né, que debatam sobre determinados temas, procurem esses especialistas, ouça, né, que os candidatos ouçam essas vozes, né, de autoridade, de estudiosos, consigam ouvir diversas opiniões sobre determinados assuntos que, né, principalmente que estão sendo debatidos atualmente em sociedade, e consigam então, né, para que eles consigam formar a sua própria opinião e ter conhecimento desses argumentos por meio, né, de assistindo a palestras, a vídeos, a seminários, material hoje que é, né, vastamente distribuído no YouTube, né, por meio de vídeos. Esse material é importante. Então, o interessante é que você ouça ou leia, né, várias opiniões e conheça vários argumentos diferenciados para que você possa conhecer novos argumentos e possa construir uma boa argumentação. Então, nesse item abordagem ao tema, o que o examinador está esperando é que você de fato saiba argumentar, né? Então, que você traga uma boa argumentação. Essa boa argumentação, ela vai te levar a uma nota boa, né? A uma boa avaliação. Então, assim, tente sair daqueles argumentos, né, que caminham muito para o senso comum, os mesmos argumentos que todos os candidatos vão usar. Porque você já sabe que o seu examinador ele vai priorizar isso. Então, isso é importante, tá? Essa é a primeira dica. Bom, o segundo quesito de avaliação é a progressão textual. Como é que isso nos ajuda a entender, né, o que é o texto bom para a FGV. Eu vou até usar uma analogia, vou fazer uma analogia, já que eu sou aqui do Rio de Janeiro, vou acompanhar esse quesito da evolução ao quesito mesmo das escolas de samba do Rio, né? Quando fala progressão textual, isso tem a ver com a evolução, né? Então é um enredo. Eu vou fazer uma analogia aqui bem simples, né? Quando as escolas de samba estão aqui na Avenida do Rio, né, aqui no Rio, enfim, no Carnaval, espera-se, né, que haja a famosa evolução, que é o quê? Nada mais é do que a progressão do enredo, né? Então, se eu estou contando uma história, se eu estou defendendo um ponto de vista, no caso da redação, eu não posso, né, ficar ali na mesma discussão, eu preciso evoluir. Então, que é um exemplo clássico, um exemplo bom aqui, uma boa dica, uma boa orientação que tem inclusive a ver com a estrutura do seu texto. Eu e minha equipe já notamos que os textos mais bem avaliados pelas bancas são os textos que são estruturados entre 4 e 5 parágrafos. Por quê? Quando você elabora o texto em 3 parágrafos, você mostra para o examinador que você só tem um argumento, você só elaborou um parágrafo de argumentação, então você só tem um argumento que você apresentou. Então o ideal, obviamente, é que você apresente mais argumentos, tá? Que você apresente no mínimo 2 argumentos. Então, que você estruture a sua redação em no mínimo 4 parágrafos. Isso é importante. Então, preste atenção. Isso já é uma coisa muito importante. E quando você faz isso, você demonstra que você tem, né? Quando você elabora em 4 e 5 parágrafos, você demonstra que você tem de 2 a 3 argumentos diferentes. Isso contribui para a avaliação da progressão textual. Então, no seu texto, você parte de algum lugar e você quer chegar a algum lugar, né? E nesses parágrafos de desenvolvimento, você vai trazer os argumentos que vão defender a tua ideia. Então, se você traz apenas um argumento, você ficou em cima, você ficou centrado só em um argumento. Não vai haver evolução. Já de cara não há evolução nesse texto. Quando você traz 2 ou 3 argumentos, 2 ou 3 parágrafos de desenvolvimento, já fica claro que você, né, conseguiu ali evoluir, que você conseguiu progredir. Então, isso é interessante, essa progressão textual, ela vem por meio dessa evolução. Então, lembra da escola de samba? A escola de samba, né, cada uma das sessões, né, das categorias, das alas, né, traz uma parte da história que vai compor esse enredo, né, que vai compor a história completa. Então, você precisa trazer argumentos, e esses argumentos, de alguma forma, eles precisam contribuir para a solução que você vai apresentar na conclusão. Ai, professora, que história é essa de solução na conclusão? Já não estou entendendo, já me perdi. Bom, vamos lá, olha só.
Você sabe que a sua dissertação argumentativa, ela é composta de 3 partes. Não disse aqui 3 parágrafos. Eu acabei de dizer para você que preferencialmente são de 4 a 5 parágrafos, mas eu digo que ela tem 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Lá na introdução, você sabe, né? Eu já falei, você que acompanha aqui meu canal já sabe disso, você que tá chegando agora, enfim, vou dizer. Mas você já sabe que na introdução, né, você já precisa esclarecer para o examinador qual é a posição que você está defendendo. Então ele vai entregar um tema para você, ele espera que você se posicione em relação a esse tema, e lá no primeiro parágrafo, né, espera-se que você já defenda essa sua ideia. Ótimo. Nos parágrafos de desenvolvimento, então, você vai apresentar os argumentos. E no parágrafo de conclusão, o que a gente tem notado, tá, nos dias de hoje, recentemente, é que as bancas elas têm dado uma avaliação melhor para os candidatos que conseguem apontar soluções ou alternativas para os problemas discutidos, para o problema discutido. Então seria muito interessante que você pudesse pensar no seu parágrafo de conclusão em trazer algum tipo de solução, né, para o problema que foi apresentado. Então preste atenção, tá? Você pode fazer uma conclusão que a gente chama de clássica, né, tradicional, que é aquela em que você apenas resume o que foi dito sem acrescentar nada. E você também pode trazer uma conclusão em que você apresente uma alternativa. Olha que bacana, você traz uma alternativa, uma solução, e aí você já demonstra uma capacidade, né? Você já demonstra para o examinador que você tem uma ampla capacidade de reflexão, porque você inclusive conseguiu trazer uma solução para o problema que foi proposto pela banca. Então olha que bacana isso, tá? Isso é interessante para o examinador e é muito bem visto. Bom, então essa é a conclusão. Então, quando eu disse aqui, né, voltando à questão da progressão, quando eu digo, né, quando você é capaz de trazer argumentos, não só um argumento, mas argumentos, e na sua conclusão você é capaz de apontar uma solução, isso vai contribuir muito para que esse quesito progressão textual, ele, né, enfim, você obtenha uma boa avaliação. Uma outra coisa interessante também, chega mais, chega pertinho. É um segredo que eu vou contar pra vocês. É o seguinte. O examinador, isso serve para qualquer banca, para qualquer concurso que vocês façam, né? O examinador, quando ele avalia esse item, progressão textual, né? Em geral, tá atrelado à coerência e à coesão, ele gosta, ele adora, tá? Ver, né, esse candidato usando uma diversidade de elementos de coesão ao longo do seu texto. Então, a professora falou grego, traduz para mim. O que a senhora quer dizer? Vamos lá. Tem aluno que conhece, por exemplo, uma conjunção adversativa que é a mais, né, para expressar a ideia de oposição. E aí passa todo o texto usando somente aquele mais. Para o examinador, o ideal é que você consiga saber, né, não só da existência desse mais, obviamente, mas que você possa construir um texto com com elementos de coesão, né? Por exemplo, elementos que expressem, né, uma ideia adversativa, contrária, né? Com diversos elementos. Então, que você não use apenas um elemento, tá? Então, esse conhecimento, né, de elementos coesivos diversos e o emprego desses diversos elementos coesivos, ele é interessante porque ele dá para o examinador uma ideia, então, de riqueza vocabular, de conhecimento bom, né, de emprego desses elementos de coesão. Então, essa progressão, essa evolução textual, ela é mais bem vista. Então, como é que você pode resolver isso? Facilmente, né? Você pode abrir uma gramática e ir lá conhecer os operadores argumentativos, né? As conjunções adversativas. Quais são as conjunções adversativas? Então, eu não tenho só o mais, eu tenho entretanto, né, o porém. Então, esses elementos, eles precisam ser alternados ao longo do texto para que o examinador veja a sua redação com bons olhos, tá? Então, essa é uma dica muito, muito, muito importante também. Bom, o terceiro item diz respeito à seleção vocabular. E aí, o que eu vou dizer para vocês sobre a seleção vocabular? Galera, não é que o examinador queira que você escreva à la Machado de Assis. Ele não tá esperando, e nem é uma característica da redação moderna, que você escreva com vocábulo, né, muito complexo, vocabulário rebuscado, com construções muito complicadas. Não é esse o objetivo. O objetivo, né, o que o examinador quer é que você use as palavras de forma apropriada, né, de acordo com o seu significado. Evite, por exemplo, o uso de metáforas,
evitar palavras estrangeiras, tá? Evite o gerundismo na sua redação. Esses são cuidados que você pode adotar e que vão te ajudar a ter uma boa avaliação em seleção vocabular. Quer ver uma coisa que eu fico assim extremamente triste quando eu vejo? Eu já falei com todos os meus alunos, eu falo sempre, os alunos me conhecem por isso, né? Assim, me conhecem em relação à seleção vocabular, eu sempre cito esse exemplo. Mas uma coisa que é extremamente absurda, que todo mundo usa, e que eu falo, porque eu acho um absurdo, o uso de através, por exemplo. Através só é empregado no texto no sentido de atravessar, né? Se não for esse o sentido de emprego de atravessar, você vai preferir usar a expressão por meio de. O através ele deve ser evitado. Então, é um exemplo, né, de uso aí, de emprego de vocábulo que a gente pode dizer incorreto, né? E que a maior parte dos candidatos, e a gente vê na redação, no dia a dia, enfim, empregam já pelo uso, mas que, né, se a gente for avaliar de uma forma mais purista, mais criteriosa, a gente não existe razão de ser, né? Esse emprego ele está incorreto. Então é um bom exemplo de como você pode, né, de um problema que pode ser identificado pelo examinador na sua redação. Então, se você, professora, mas todo mundo usa, tudo bem, mas você não é todo mundo, né? Você é aqui, aluno da professora Vivian Barros, você assiste as aulas aqui do canal, as dicas, então você, a partir de hoje, não vai mais empregar esse através na sua redação. Você vai empregar por meio de. Gente, eu falei através agora, né? Foi bem carioca, mas então vamos evitar esse através. Bom, norma culta, claro, né? É um dos quesitos, obviamente, de avaliação, e aí eu peço que você tome cuidado com as regras de emprego da vírgula. Gente, é o calcanhar, tá, né? É o calcanhar de Aquiles de todo candidato. 90% dos alunos, quando eu começo a trabalhar, das aulas, sempre é o mesmo problema, né? É a norma culta, é o emprego da vírgula, que é problemático. Então, pega já uma gramática, comece a revisar as situações de emprego da vírgula. E se tiver muita dúvida, também deixa aqui no canal que eu faço uma aula de vírgula para vocês, se for interessante, tá? E outras questões. Então, esses itens aí, esses são os quesitos que compõem a sua avaliação. E eu falei aqui um pouquinho deles, discuti, e aí já também te orientei, né, sobre o que você deve fazer em relação, né, o que o examinador, na verdade, ele está buscando no seu texto quando ele traz esses quesitos de avaliação. Então, já uma boa aí, já deu uma boa sinalizada aí para você sobre, né, com o que você deve se preocupar na sua redação para FGV. Outras questões importantes do edital, né? O seu texto ele deve ter entre 20 e 30 linhas, e aí fique atento, porque se você não escrever as 20 linhas, haverá apenação, tá? Para cada, né, se você escrever 18 linhas no seu texto, faltam 2 linhas, então, né? Vai faltar esse número de linhas. Se faltar, para cada linha que faltar, o examinador vai descontar 0,40. E se você exceder as 30 linhas, para cada linha excedida, 0,20. Ai, professora, é tão pouco. Gente, tem gente que fica, né, lá na lista de... A gente sempre observa, né, vai lá no ranking, na nomeação, enfim. E a gente observa que às vezes o candidato fica fora do concurso por 0,12. Fica fora do concurso por fica fora da nomeação, enfim, do concurso por 0,22. Então, 0,20, 0,40... né? É uma pontuação importante para você que está pensando, que, né, tá trabalhando com afinco aí, né, objetivando a sua nomeação. Então, fica ligado, é uma marca importante e a gente não pode perder tempo, né, perder pontos por isso. Então, mínimo de 20 pontos, máximo de 30 pontos, não pode esquecer, tá? Vamos tentar escrever e treinar com esse limite aí, né, mínimo e máximo de linhas, ok? Bom, a FGV, então, ela quer o seu texto dissertativo argumentativo, esses são os quesitos de avaliação, né, nesse primeiro encontro aí, nosso encontro de cerca de 20 minutos, eu busquei aqui falar sobre os principais pontos do edital, né, para te orientar já, o que é o bom texto para FCC com base nesses quesitos de avaliação e alguns pontos importantes. Agora, obviamente, se você quiser que eu fale aqui sobre os temas, que eu, né, fale mais sobre a prova, mais sobre o edital para FGV, deixa aqui, né, seu comentário, fala comigo, vai ser um prazer enorme falar aí mais com você sobre a redação para FGV e te ajudar aí na prova do Tribunal de Justiça do Ceará, ok? Então, ó, não vamos perder tempo, vamos estudar e até o próximo vídeo. Bons estudos!
Ah, um beijo.